Aleluia. Nós teremos agora, querido, um momento assim maravilhoso, também muito importante na vida da igreja. E esse momento é um momento de consagração, é um momento em que nós, debaixo da graça de Deus, da unção do Espírito, nós separamos homens e mulheres para um ministério. E um ministério que é assim tão especial e tão, importante dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que é o ministério dos diáconos ou diaconato. Então, nesse momento, eu quero deixar uma palavra aqui rápida e depois eu vou tirar o púlpito daqui, os irmãos podem me ajudar para a gente poder deixar a equipe preparada para esse momento, amém? Mas, antes de mais nada, eu queria dizer, baseado no texto de Atos, capítulo 6, nesse texto, a Bíblia relata a instituição dos diáconos. Atos 6, de 1 a 7, a Bíblia diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém, Jesus? Amém. Então eu quero falar aqui rapidamente, eu quero deixar essa palavra, exatamente porque não apenas os diáconos que estarão daqui a pouco apóstolos aqui, mas a igreja toda precisa entender que a instituição dos diáconos na igreja nasceu por causa de diga assim, problema. Você se recorda recentemente que eu preguei sobre isso? Então, os diáconos, eles surgem, eles são instituídos, eles são levantados num contexto em que uma igreja, mesmo tão piedosa, mesmo tão generosa, mesmo tão linda como a igreja primitiva, estava atravessando um problema. E qual era esse problema? Preste atenção. As viúvas de uma parte dos judeus, que agora eram cristãos, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É interessante, eu quero trazer uma curiosidade. Depois de Pentecostes, vários judeus que eram do judaísmo, eles creram em Cristo e passaram a ser cristãos. E haviam os judeus que eram hebreus de Jerusalém, mas haviam outros judeus que em Pentecostes estavam lá para a festa, que eram judeus de origem estrangeira, ou seja, eram de outros povos de fala grega. E há um indício de que as viúvas desses chamados helenistas, ou seja, dos judeus que eram de fora de Israel, elas não estavam recebendo o sustento e provavelmente não era intencional, que eles deixaram de fazer assistência, deixaram de dar um socorro, deixaram de fazer a distribuição como convinha
a todas elas, mas às vezes por causa dessa diferença da cultura e também do idioma. E não é estranho notar que quando eles levantam 7 homens, esses homens, eles falavam grego. E isso é uma coisa muito interessante, porque esses homens que foram levantados, 7, eles foram levantados para resolver problema. E a linguagem deles conseguiu fazer essa conexão com aquelas que estavam sendo esquecidas, as viúvas. E eu quero falar para você que está aqui, mesmo diante de tantas situações, adversidades, tribulações e aflições que passamos na vida, problemas, o Senhor está levantando uma geração de pessoas que falam a linguagem do amor, para fazer conexão àqueles que mais necessitam da assistência do Senhor. Amém? Você entendeu isso? Então os diáconos, eles são levantados no contexto de problema. As viúvas dos helenistas, ou seja, dos judeus, que agora eram cristãos, mas que tinham origem grega, estavam sendo esquecidas na distribuição, na assistência social naqueles dias. Sabe, eu quero falar rapidamente aqui, baseado nesse texto e também nesse contexto, que isso também nos fala de uma coisa muito importante. Talvez você está aqui, e eu vi aqui que muitos falaram que estão com 3, 6 meses, menos de 1 ano, e você chegou com tanta expectativa no seu coração, de que você tivesse achado a igreja perfeita. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não achou a igreja perfeita. Aliás, eu quero, baseado nesse texto, fazer a primeira consideração. Não busque a igreja perfeita. A igreja de Atos, essa igreja primitiva era linda, generosa, piedosa, e tinha um problema. Alguns poderiam olhar e falar assim, olha só, eles falam tanto de liberalidade, de indulgência, por que as viúvas dos helenistas estão sendo esquecidas? E houve murmuração, o texto diz, houve murmuração entre os helenistas. Não murmure. Se você vê um problema, seja a solução. Se você vir um problema aqui nessa casa, e provavelmente você verá, não murmure, seja a solução. Porque como eu preguei recentemente, não faça do seu problema mas faça que seja uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Então não busque a igreja perfeita. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer uma pergunta. Uma igreja perfeita permitiria que eu fosse um dos seus membros? Então nós não estamos buscando essa igreja, nós estamos buscando Cristo, que é o Senhor da igreja. E Ele, no processo, vai nos lapidando, nos moldando, nos amalgamando. Eu acho que eu nunca falei essa palavra aqui, né? Segunda consideração, algumas vezes, né, Guimarães? Segunda consideração, que eu acabei de falar, mas quero enfatizar. Não faça do problema um problema, mas a oportunidade para Deus levantar homens e mulheres cheios do Espírito, de poder, de amor, ministros de fé, para resolver os problemas para a glória do Senhor. Amém? Amém. Quem pode falar, eis-me aqui, Senhor? E a gente estava lembrando, a gente está num momento nostálgico. A gente pode, 20 anos a gente pode, não pode, Sérgio? Então, lembrando, não é, Eliane Rossi? Do início. Eram meia dúzia de diáconos, pastor Jader. Ah, pastor, uma expressão que se fala meia dúzia de 6, né? Não, literalmente, eram 6. Hoje nós somos 60. Para a glória, só na sede. Amém? E pelo que consta, nesse canteiro de obra chamado Igreja de Cristo, tem uma plaquinha que ninguém tira. A plaquinha está escrito, há vagas. Quem sabe você será o próximo. Pastor, mas esses homens também não eram perfeitos, mas eram cheios do Espírito de Deus.
Então eu quero chamar aqui à frente homens e mulheres que não são perfeitos, mas pela graça de Deus têm recebido o Espírito, estão se enchendo dele, para ser não um problema, não murmurar, mas para ser solução no meio da igreja de Cristo, amém? Aleluia. Isso, por favor, que fica mais clean aqui, né? Amém. Então nessa hora, são muitas emoções, e aí eu misto de emoção com protocolo, mas nós vamos citar aqui os irmãos, e esses irmãos piedosos, pode deixar aqui do meu lado, alguém vai me ajudar na unção. E nós temos esse privilégio, né? Então os irmãos, os diáconos, não estão todos aqui, evidentemente, então nós os separamos em dois grupos. Um vai vir à noite, às 18, e esse grupo está chegando aqui agora, no culto da manhã. E aqui há 3 grupos. O ministério, ele se divide em grupos. Então, normalmente, um grupo do ministério do diaconato serve em cada turno dos cultos da igreja. E cada grupo tem o seu líder. Amém? Amém? Vamos ver, eu falei assim, não sei com quem eu falei assim, coloquem 3 pelotões, colunas de 3, aí coberto e alinhado, só que eu não sei se os civis vão conseguir, amém? Cadê? Até a Eliane e o Rossi aqui, está o primeiro pelotão, né? Isso, então... Levanta a mão, Eliane e Rossi aí, por favor. Então, olha só, daqui para a esquerda de vocês está, né, um grupo, é isso mesmo? Ou até aqui também? Até aqui. Isso. E aqui o outro grupo, certo? Grupo de apoio, comando e apoio. E o outro grupo, terceiro grupo. Esse é o terceiro. E cadê o... 1, 2, 3. Tem 3 aqui. Amém. Então tem 3 aqui, gente. Amém, Jesus. Então, nessa hora, eu quero dizer algo para vocês. Amém? Nós pregamos aqui para a igreja, mas eu tenho algo para falar para vocês aqui. E a palavra é aquela palavra paulina, quando Paulo, diante do seu pupilo, do seu filho espiritual chamado Timóteo, ele libera uma palavra sobre aquele que também, jovem, se tornou pastor, bispo. E aí no capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo, ele ilustra, ele mostra as qualificações de um bispo e dos diáconos. E a partir do verso 8 até o 13 de 1 Timóteo 3, a Bíblia está dizendo assim, eu quero declarar sobre vocês: do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra
e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? É o que vocês estão alcançando. Uma posição de honra e muita ousadia em Cristo Jesus. Paulo também disse: honra a quem honra merece. Mas a honra não é simplesmente para fazermos um culto à personalidade. A luz que brilha em nós, a honra que vem, ela precisa ser destinada àquele que deve receber toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo. Que é por meio dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas, inclusive esta unção, essa chamada, o desempenho do serviço na casa de Deus, na obra de Deus. E a ousadia vem de Jesus, a ousadia vem do Espírito de Deus. Muitas vezes, como eu falei quinta-feira para vocês, fechando aqui essa palavra, muitos olham para as mãos e falam: eu sou limitado. E somos mesmos, olhando para as nossas mãos. Mas quando olhamos para Cristo, vemos que somos capacitados. Porque a nossa vida não nos pertence mais, é de Cristo. E se Cristo continuar sendo a sua vida, Ele também continuará acendendo, permanecendo acesa a chama do seu ministério, do seu chamado, cumprindo como Deus quer. Porque, como eu falei, o Senhor não chamou pessoas perfeitas, mas chamou homens imperfeitos que podem receber a perfeição de Cristo em si, o Espírito Santo, e cumprirem com determinação o chamado de Deus. Amém? Então, nesta hora, dentre os irmãos que estão aqui, porque nós teremos um ato de colocar daqui a pouco uma plaquinha com o nome. Eles vão ter uma plaquinha tão linda agora na camiseta, com o nome, com a distinção de diáconos. Mas antes disso eu queria fazer a unção. E nesta hora eu quero citar aqui o nome daqueles que vão receber pela primeira vez a unção para a consagração ao diaconato. Então, coloquem-se mais à frente a irmã Marisete, o irmão Wagton Guimarães, a irmã Rose, a irmã Francisca, o irmão Pablo, a irmã Poliana, a irmã Adriana, a irmã Andréia, o irmão José Júnior, a irmã Maria Aparecida, a irmã Rosângela, o irmão Cleiton e a irmã Camila. Amém? Então, nesta hora, eu peço à igreja, que fique de pé e levante as mãos. Nós vamos ungir. E se vocês que estão aqui à frente, eu não sei se vocês podem se ajoelhar, se puderem. Não sei se a Rose pode pegar um banco também. Amém? E a igreja com as mãos estendidas. A igreja agora, isso, pastor Jada e pastora Angélica, venham, queridos. Amém? Nós vamos agora orar por eles. Eu queria que o pastor Jader, a pastora Angélica, que são os líderes gerais do diaconato, eu vou ungí-los e você vai orando por eles, impondo as mãos juntamente com a pastora Ana. Amém? Glória a Deus. E a igreja vai clamando, vai orando. Pai, em nome de Jesus, nós ungimos, Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Ungimos com óleo e declaramos, Pai, esta unção poderosa, uma graça, Deus, um favor que vem do alto. Nós declaramos nesse ato, Pai, vidas, Pai, consagradas para a glória do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que não faltará nada, nem coisa pequena nem grande, para o desempenho da obra do Senhor. Não faltará o principal, que é a unção. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós ungimos agora, Deus, com esse óleo, que é símbolo do Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Pai, para que eles sejam cheios da presença, da glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos agora, Pai, no nome de Jesus, uma unção, ó Deus, poderosa, que os capacita a fluir
Ó Deus, no mundo espiritual, com intrepidez e ousadia, nós ungimos, Pai, com esse óleo, para que eles sejam, ó Deus, intrépidos, como aqueles 7, que no início da caminhada, em nome de Jesus, que assim como Filipe, Estevão, Nicanor, Pármenas, Timão, Pai, aqueles homens, eles sejam cheios da unção de Deus, eles sejam cheios da presença de Deus, e desempenhem, ó Deus, esta unção, esse favor, esse ministério, Pai, como convém aos ministros habilitados para a glória do Senhor. Nós oramos e os abençoamos, no nome de Jesus. Nós, ó Deus, os consagramos, nós os consagramos para a glória de Deus, que eles sejam levantados nesse tempo, um tempo, ó Deus, de desafios para a igreja, nesse tempo da pós-modernidade, onde valores são invertidos, onde valores são corrompidos, eles têm os corações retos, eles têm o coração, ó Deus, castos, ó Deus, eles têm o coração, ó Deus, realmente humildes, e mantêm, ó Deus, o bom testemunho para a glória do Senhor. Nós os abençoamos dizendo: nas regiões celestiais, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Glória a Deus. Vocês podem se levantar, podem voltar ao lado, a ombrear com os demais diáconos. Por que nós ungimos esses irmãos? Porque eles ainda não tinham sido consagrados em ato assim, os demais já tinham. Então nessa hora eu queria que o pastor Jader, a pastora Angélica ficasse aqui à frente, no meio ali, e eu e a pastora Ana vamos agora colocar as plaquinhas, amém? Depois vocês tiram foto, colocam na rede para o pessoal ver, mas aqui mesmo no final, a plaquinha ficou muito linda, e aqui nós vamos colocar, eu vou colocar aqui no pastor Jader, e a pastora Ana vai colocar aqui na pastora Angélica, amém? A igreja pode se sentar por mais um instante. Agora o pastor Jader, a pastora Angélica fiquem um do lado do outro, isso, melhor, à frente, isso. Os destaques sempre ficam à frente, para que a igreja veja, um do lado do outro, isso, amém, aleluia, amém. Agora, o que nós vamos fazer? Os líderes de cada grupo vão colocar as plaquinhas, né, com o nome do diácono, da diaconisa, agora nos seus irmãos, conservos, amém? Então, aleluia. Cada líder, cadê os líderes de grupo, vão poder fazer esse momento agora de colocar as plaquinhas. Aleluia. Amém, Jesus.
estejam sempre orando por eles, estejam sempre atentos também àquilo que eles estão executando, porque eles são oficiais na igreja, velam pelo templo, velam pela igreja, velam pelas mesas, velam pela assistência, velam também por oração, como o Felipe, Estevão. Eles iam e impunham as mãos, oravam pelas pessoas, elas eram curadas. Então os diáconos também, eles têm esse legado de fé, de unção, de impor as mãos e orarem também, como apoio ao pastoreio na igreja. E nesse contexto onde os pastores disseram: olha, não é bom que nós deixemos o ministério da palavra e fiquemos servindo as mesas. Então se levantou os diáconos naquele tempo, ou seja, o diaconato, ele trabalha de forma conjunta com o pastoreio, com o ministério da palavra, o ministério pastoral. E vocês são homens e mulheres cheios de Deus para cumprir com excelência esse chamado, em nome de Jesus. Todos receberam? Aleluia, amém. Agora, enquanto nós estamos terminando esse ato, eu quero dar uma notícia aqui também para a IBA. Nós temos, em alguns momentos, nos diversos ministérios, momentos em que as pessoas são chamadas, elas cumprem o seu papel, e em função exatamente de um foco ministerial, elas também dão espaço a outras, ou seja, uma sucessão. E nós estamos vivendo agora também no ministério do diaconato uma sucessão. Então, o pastor Jader e a pastora Angélica, fiquem mais à frente aqui para que as pessoas que não conhecem. O pastor Jader e a pastora Angélica, esse casal lidera esse ministério. E como eu falei na quinta-feira, lideraram com tanto carinho, com tanto amor, com tanta excelência e conexão. Mas um outro chamado, também muito especial, também grande, especialmente com os casais, os atraiu, né? Eles foram imantados para outro ministério tão importante também, que é o ministério da família, essencial na igreja. E eles compartilhando conosco, debaixo de oração, e buscando entendimento e sabedoria do alto. Então aprove a Deus que nós fizéssemos então a sucessão. Não é fácil, né, passar o bastão, mas algumas vezes é necessário, para que a gente permaneça fazendo com excelência aquilo que fazemos. Porque se o Senhor nos chamou, nós temos que esmerar e fazer com excelência e com foco. Então o foco deles vai ser agora com o Ministério da Família, a IBA Family, e outras atribuições que eles têm, também são líderes de célula, mas agora estão, né, transferindo essa liderança para um outro casal, que debaixo de oração também nós oramos, buscamos a Deus, e foi confirmado, um casal também tão especial, tão íntegro, tão temente a Deus, e que também com tanta conexão com a igreja, com os irmãos. Eu queria que ficasse à frente aqui o Rossi e a Eliene, do lado do pastor Jader, da pastora Angélica. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus pela vida desse casal. Então, a partir de agora, diante dos irmãos e irmãs desse ministério tão importante, vocês também saberão que há um casal que está liderando, está à frente, está conduzindo, com a mesma disposição, com o mesmo amor, amém? Eu queria nessa hora chamar os pastores aqui presentes, pastor Magela, pastor Carlos, queria pedir que eles viessem aqui para orar agora, por esse momento tão especial dessa transição, orar pelo desígnio agora novo do pastor Jader, da Angélica, mas também pela assunção agora do ministério do diaconato, pelo Rossi, pelo irmão Rossi e irmã Eliene, amém? Vocês podem orar, por favor? Pai bendito, nós te louvamos em nome de Jesus.
O Senhor tem separado um povo diferente, ó Pai. Um povo com ousadia, com temor no coração, com direção do Teu Espírito Santo. E nessa manhã nós louvamos, ó Pai, pela vida do Ross, da Eliane, ó Pai, por essa nova função que está sobre a vida deles. Que nunca falte a sabedoria, que nunca falta a unção do alto, ó Pai, a saúde, a determinação. Também da mesma forma com o pastor Jadson, esposo, ó Pai, que nessa missão, ó Deus, de ser direção, de ser bússola, de ser diferencial nas famílias que tanto carecem, ó Pai, de uma experiência, de um espelho, de uma como se vive debaixo da orientação de Deus na família. Abençoa, Deus, como Salomão foi tão abençoado da parte de Deus, de ter a sabedoria para conduzir o povo, que esses dois casais também, ó Deus, sinta, receba, participe, distribua a sabedoria que hoje, pelo Teu Espírito Santo, está caindo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, agradeço ao Senhor pela vida do pastor Jader, pastor Angélica, Senhor Deus, a vida do Rossi e da Eliane. Os Teus filhos, ó Deus, que têm se colocado à disposição, têm colocado, Senhor Deus, na brecha nesse momento. Senhor, agradeço ao Senhor pelo trabalho do pastor Jader, do pastor Angélica, ó Deus. E agora, Senhor Deus, nessa nova empreitada, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, graciosamente. Que eles sejam bem-sucedidos, ó Deus, naquilo que o Senhor chamou. No ministério que o Senhor já colocou na mão deles, ó Pai. Senhor Deus, que eles possam abençoar vidas, famílias, lares, ó Deus, através desse trabalho tão importante e tão precioso. No mundo, Senhor Deus, onde os lares estão sendo destruídos, ó Pai. Os Teus filhos agora, Senhor Deus, se colocam à disposição para a reconstrução de lares e casamentos. Ó Pai, obrigado, usa eles com sabedoria, com autoridade, com poder. Pai, no nome de Jesus, eu oro também pela vida do Rossi, Senhor Deus, e pela vida da Eliane. Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, serem usados. Serem, Senhor Deus, exemplos, como já tem sido, ó Pai. Que eles possam, Senhor Deus, crescer e se desenvolver, Senhor Deus, ainda mais. E junto com eles, os seus liderados. Aqueles, ó Deus, que estiverem debaixo, Senhor Deus, da sua liderança, que possam ser abençoados através da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o poder do Senhor, a unção do Espírito Santo, seja cada dia mais derramada sobre a vida destes casais. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos sucesso na vida ministerial, no ministério que o Senhor tem entregado na vida deles, Senhor Deus, e que eles nunca retrocedam, Senhor Deus, mas que sempre caminhem, Senhor Deus, adiante, sempre olhando para o alvo que é Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nenhuma dificuldade, nenhum problema, Senhor Deus, venha fazê-los, ó Deus, a olhar para trás, ó Pai, mas esteja, Senhor Deus, na retaguarda deles, conduzindo eles, ó Deus, na dianteira, dirigindo, ó Senhor, na esquerda e na direita, protegendo, e que a sua boa mão esteja sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, crendo, Senhor. Amém e amém. O pastor me perguntou se eu queria falar. Quem me conhece, né?
agradecer a igreja, né? Nós chegamos no Ministério IBA há mais ou menos 5 anos, um pouco desacreditado, né, no nosso ministério por algumas circunstâncias, mas aqui houve pessoas que acreditaram na gente, né? E Deus tem restituído os nossos ministérios, né? E quando foi nos apresentado esse desafio de estar à frente desse corpo maravilhoso, né? Homens e mulheres de Deus, um departamento que está no coração do pastor Ricardo de uma forma diferente. A gente ficou meio com as pernas bambas, né, diante da responsabilidade, do compromisso. Mas como eu sempre falo, às vezes falo para as pessoas que estão ao redor, né? O Deus que chama é o Deus que capacita. Deus jamais vai te chamar para o ministério e não vai te capacitar. Amém? Então, assim, eu queria só agradecer o pastor Ricardo, a pastora Ana, os outros pastores, ter acreditado na gente, ter nos confiado nesse cargo de tanta responsabilidade, tanto compromisso, mas... E agora que eu recebi essa plaquinha, eu não quero nem sair mais, viu, Rossi? Eliane, não sei como é que eu vou fazer, não. Mas a gente, né, nós conversamos com os pastores, entendemos daquilo que nós temos aprendido aqui na IBA também, sobre o equilíbrio, né? Equilíbrio familiar, equilíbrio ministerial. E a gente tem visto aí como o departamento de casais, da família, né, uma grande oportunidade também da gente servir a Deus e servir o Ministério IBA, servir a vocês, né? Então nós estamos partindo para esse ministério de uma forma mais, né, não sei se é forte, seria a palavra, mais afinco, né? Com mais tempo, com dedicação, para a gente romper também nesse ministério, né, IBA Family. Amém? Muito obrigado, pastor. Pode falar também. Amém. Também quero agradecer ao pastor e à pastora, né, pela confiança, porque nós assumimos esse ministério e ele tinha sido também feito com muita excelência pelo Clênio e a Leiliane. E a gente agradece pela confiança, pela ajuda também, né, dos diáconos que sempre nos acolheram também, nos aceitou também, né? A gente, como líder, nos serviu. Lógico que a gente sabe que não foi a nós, mas estavam, né, debaixo disso e atendeu a todo chamado. E eu tenho certeza também que o Rossi e a Eliane farão com maior excelência ainda, porque conhecendo eles, eu sei que a graça de Deus superabunda sobre a vida de vocês. Deus abençoe. Obrigada. Ó, a Angélica falou, tá vendo? Glória a Deus. Pastor, só mais uma coisa. Nós tivemos uma reunião quinta-feira e eu falei para o corpo diaconato que, né, eu li uma passagem onde o próprio Jesus disse que Deus honraria aqueles que o servem, né? E isso tem acontecido. E nós fomos honrados pela vida de cada um deles. Cada um deles nos honrou de todo o tempo, porque o ministério você não vai sozinho, você não anda sozinho, muito pelo contrário. Você anda quando você está, né, diante de um contexto. O cargo ali, às vezes, está à frente, é só um nome, mas o ministério é um conjunto, né? São pessoas, homens e mulheres juntos, servindo ao nosso Deus. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, viu, Deusmar? Obrigado, viu, Walter? Obrigado a todos vocês, Fazão. Uhul!